Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 5, semana 3. O assunto estudado durante essa semana foi problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Atividade 1. Júlio reside no Ceará e trabalha para uma empresa que presta serviços em São Paulo. A cada 16 dias que ele trabalha em São Paulo, tem direito a 3 dias de folga. Ele pretende viajar com a família e decidiu acumular suas folgas para estender o período de férias. Nessa intenção, ele trabalhou 96 dias sem folga. Diante do exposto e mantendo o padrão do número de dias trabalhados e o número de folgas, responda às questões a seguir. Letra A. Quantos dias de folga Júlio terá por ter trabalhado 96 dias? Então, nós vamos analisar as grandezas, dias trabalhados com dias de folga. Trabalhando 16 dias, ele tem 3 dias de folga. Se ele trabalhar 96 dias, ele vai ter X dias de folga. Vamos analisar essas grandezas. Se os dias trabalhados aumentou, os dias de folga também irá aumentar. Logo, as grandezas são diretamente proporcionais. 16 está para 96, assim como 13 está para x. Multiplicando o cruzado, nós teremos 16 vezes x é igual a 3 vezes 96. 3 vezes 96 é igual a 288. 16 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 288 divididos por 16, 18. Então, se ele trabalhar 96 dias, ele vai ter 18 dias de folga. Letra B. Para ele obter mais 30 dias de folga, quantos dias seguidos de trabalho serão necessários? Então, vamos continuar, analisando grandezas, dias trabalhados com dias de folga. Trabalhando 16 dias, ele tem 3 dias de folga. Para ele ter 30 dias de folga, ele vai trabalhar X dias. Bom, se aumentar os dias de folga, ele tem que trabalhar mais. Então, os dias trabalhados também tem que aumentar. Logo, se as duas grandezas aumentam na mesma proporção, elas são diretamente proporcionais. 16 está para X, assim como 13 está para 30. Multiplicando o cruzado, 3 vezes X é igual a 16 vezes 30. 16 vezes 30 é igual a 480. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 480 dividido por 3, 160. Então, para ele ter 30 dias de folga, ele tem que trabalhar 160 dias. Letra C. Se Júlio trabalhasse 60 dias seguidos, ele conseguiria quantos dias de folga? Bom, trabalhando 16 dias, ele tem 3 dias de folga. Se ele trabalhar 60 dias, ele vai ter quantos dias de folga? X. Analisando, se aumentar os dias trabalhados, os dias de folga também aumentam. Logo, se as duas grandezas aumentam na mesma proporção, elas são diretamente proporcionais. 16 está para 60, assim como 13 está para x. Multiplicando o cruzado, nós teremos 16 vezes x é igual a 3 vezes 60. 3 vezes 60, 180. 16 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 180 divididos por 16, 11,25. Então, logo, se ele trabalhar 60 dias, ele conseguiria 11 dias completos de folga. E ainda sobraria, uma fração de dia. Ainda sobraria 1/4 do dia. Letra D. Se em 60 dias de trabalho o número de folgas não foi exato, quantos dias precisaria trabalhar a mais para completar o período e obter o benefício? Bom, então vamos voltar à nossa análise, analisando dias trabalhados com dias de folga. Se ele trabalhar 16 dias, ele vai conseguir 3 de folga. Com 60 dias, ele conseguiu 11,25. Para completar, para chegar em 12 dias, ele teria que trabalhar quanto? X dias. Então, se aumenta os dias de folga,
os dias trabalhados também aumentam. Logo, as grandezas são diretamente proporcionais. 16 está para x, assim como 3 está para 12. Multiplicando o cruzado, nós teremos 3 vezes x é igual a 16 vezes 12. 16 vezes 12 é 192. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 192 divididos por 3 é igual a 64. Então, em 60 dias, 11,25. Para completar 12, quantos dias a mais ele precisou trabalhar? Ele precisaria trabalhar mais 4 dias. Aí ele completaria exatamente 12 dias de folga. Atividade 2. Uma loja de brinquedos está fazendo uma campanha, onde para cada 20 brinquedos vendidos, faria doação de 2 brinquedos para o orfanato Criança Feliz. Se durante o tempo da promoção foram vendidos 560 brinquedos, quantos brinquedos serão doados ao orfanato? Bom, vamos analisar o problema comparando as duas grandezas, brinquedos vendidos e brinquedos doados. Para cada 20 brinquedos vendidos, 2 são doados. Se essa loja vender 560 brinquedos, quantos serão doados? X. Ou seja, aumentando a quantidade de brinquedos vendidos, aumenta a quantidade de brinquedos doados. Logo, se as duas grandezas aumentam, elas são diretamente proporcionais. 20 está para 560, assim como 2 está para x. Multiplicando o cruzado, nós teremos 20 vezes x é igual a 2 vezes 560. 2 vezes 560 é 1120. O 20 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 1120 divididos por 20 é igual a 56. Então, se há uma venda de 560 brinquedos, 56 brinquedos serão doados para o orfanato Criança Feliz. Para a loja conseguir doar 80 brinquedos, quantos precisam vender? Bom, então vamos novamente analisar a quantidade de brinquedos vendidos com a quantidade de brinquedos doados. Para cada 20 brinquedos vendidos, 2 são doados. Para doar 80 brinquedos, precisa vender X, é o que nós vamos encontrar agora. Então, analisando, se aumentar a quantidade de brinquedos doados, os brinquedos vendidos também têm que aumentar. Logo, as grandezas são diretamente proporcionais. 20 está para x, assim como 2 está para 80. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter 2 vezes x é igual a 20 vezes 80. 20 vezes 80, 1.600. 2 está multiplicando, eu passo dividindo em forma de fração. 1.600 divididos por 2, 800 brinquedos. Então, para que sejam doados 80 brinquedos, 800 deverão ser vendidos. Atividade 3. Teresa trabalha em uma pizzaria e usa a receita a seguir. Massa de pizza. Ingredientes: 600 gramas de farinha de trigo, 1 copo de água morna, 30 gramas de fermento biológico fresco, 125 ml de óleo, uma pitada de sal e uma colher de café de açúcar. O chefe de Teresa comprou 2 kg de farinha de trigo, 1 litro de óleo e 100 gramas de fermento biológico fresco. Se com esses ingredientes ela fizer o número máximo de pizzas, então sobrarão de farinha e óleo, respectivamente. Então, as grandezas que nós vamos analisar agora é a quantidade de farinhas necessárias para construir cada pizza, com a quantidade de pizzas produzidas. Bom, para uma pizza, gasta-se 600 gramas de farinha de trigo. Se ele comprou 2 quilos, ele comprou 2.000 gramas. Com 2.000 gramas, ele vai fazer X. Se ele aumentar a quantidade de farinha, ele vai aumentar a quantidade de pizzas produzidas. Logo, se as duas grandezas aumentam na mesma proporção,
elas são diretamente proporcionais. 600 está para 2.000, assim como 1 está para x. Multiplicando o cruzado, nós temos 600 vezes x é igual a 1 vezes 2.000. 1 vezes 2.000, 2.000. 600 está multiplicando, eu passo dividindo em forma de fração. 2.000 divididos por 600 é igual a 3,33. Bom, então ele vai construir 3 pizzas e vai sobrar. Vai sobrar quanto? Bom, se ele tem 2.000 gramas, 3 vezes 600 é igual a 1.800. Dessas 2.000 gramas, se ele usar 1.800, sobrará 200 gramas de trigo. Então, eu já sei que ele vai produzir 3 pizzas. Então, vamos lá no óleo para ver quanto vai sobrar. Ele tem 1 litro, ou seja, 1.000 mililitros de óleo. Para 3 pizzas, para uma, ele vai gastar 125. Para 3 vezes 125 mililitros, que é igual a 375 mililitros. 1.000 menos 375 é igual a 625 mililitros de óleo. Logo, resposta correta, alternativa B. Sistematizando conceitos. Matematicamente, se duas grandezas estão relacionadas, de modo que quando uma delas aumenta ou diminui, a outra também aumenta ou diminui na mesma proporção, são diretamente proporcionais, ou seja, a razão entre duas grandezas diretamente proporcionais é constante e positiva. Se duas grandezas x e y estão relacionadas entre si e são diretamente proporcionais, podemos dizer que a quantidade de uma grandeza depende diretamente da quantidade da outra. Atividade 4. Carla visitou uma fábrica de jeans. Ao entrar na fábrica, um quadro chamou sua atenção. Ele expressava o total de calças produzido em determinado período de tempo. Observando o tempo e as quantidades expressas no quadro e considerando o padrão identificado na produção, ajude Carla a calcular a quantidade de calças produzidas em 10 e em 20 horas. O que nós podemos observar? Ao triplicar o tempo, 5 vezes 3, 15. A quantidade de calças produzidas também triplica. 300 vezes 3, 900. Logo, se dobrar o tempo, 5 vezes 2, 10. A produção também dobrará. Logo, em 10 horas, será feita 600 calças. 300 vezes 2 é igual a 600. Multiplicando o tempo por 4, 5 vezes 4, 20. A produção também aumentará 4 vezes. 300 vezes 4, 1.200. Logo, em 20 horas, a produção será de 1.200 calças. Letra B. Compreender e relatar o que acontece com a quantidade de calças em relação ao tempo. Bom, o que nós observamos? Ao dobrar o tempo, o número de calças produzidas também dobra. Triplicando o tempo, o número de calças também triplica. E ao quadruplicar o tempo, o número de calças também quadruplica. Logo, as grandezas tempo e produção são grandezas diretamente proporcionais. Atividade 5. Amanda passará o dia em um parque de natação. Neste dia, acontecerá um campeonato de nado livre, com provas de 100, 200, 400 e 800 metros. Ela ficou feliz, pois seu amigo Carlos participará de todas as provas. Os tempos de Carlos em treinamento são 100 metros em 60 segundos e 200 metros em 120 segundos. Letra A. Mantendo o mesmo ritmo de nado, em quanto tempo Carlo fará as provas de 400 e 800 metros? Monte um quadro mostrando suas conclusões. Bom, observe bem.
Em 100 metros, ele gastou 60 segundos. Em 200 metros, ele gasta 120 segundos. Então, em 400 e em 800 metros, ele vai gastar. Bom, se eu multiplicar a distância percorrida por 4, o tempo também eu vou multiplicar por 4. Então, 100 vezes 4, 400. 60 vezes 4, 240. Logo, ele gastará 240 segundos para percorrer 400 metros. Bom, e para percorrer 800 metros? Eu vou multiplicar a distância inicial por 8. Logo, o tempo também eu vou multiplicar por 8. 60 vezes 8 é igual a 480. Então, ele gastará 480 segundos para percorrer 800 metros. Sendo a piscina de 50 metros de comprimento, quantas vezes Carlos percorrerá a raia em cada prova? Bom, se a piscina ela tem 50 metros de comprimento, para percorrer 100 metros, ele vai fazer 2 vezes essa distância. Ou seja, 100 metros dará 2 voltas. Por quê? 50 vezes 2 é igual a 100. Para percorrer 200 metros, ele dará 4 voltas, porque 50 vezes 4 é 200. Para 400 metros, ele dará 8 voltas. 50 vezes 8, 400. E 800 metros, 16 voltas. 50 vezes 16 é igual a 800. Letra C. Qual relação identificamos entre a distância de cada prova e os tempos obtidos por Carlos? Bom, vamos voltar, na tabela que nós preenchemos e ver o que aconteceu. Ao dobrar a distância percorrida, o tempo também dobra. Triplicando a distância percorrida, o tempo também triplica. E ao quadruplicar a distância percorrida, o tempo também quadruplica. Logo, as grandezas distância percorrida e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Atividade 6. O quadro abaixo mostra a quantidade de bolos que é preparado em uma semana na confeitaria Doce Delícia. Então, nós podemos observar que em 3 horas são feitos 6 bolos, em 9 horas 18 bolos. Em 6 horas nós não sabemos quanto e 24 bolos será feito em quantas horas? Bom, mantendo a regularidade identificada no quadro, responda às questões a seguir. Primeiro, qual a quantidade de bolos preparados em 6 horas? Então, vamos lá. 3 horas diárias, confecção de 6 bolos. A cada 3 horas, 6 bolos são confeccionados. Em 6 horas, quantos bolos serão confeccionados? O que nós podemos observar? Se eu aumentar as horas diárias de trabalho, eu aumento a quantidade de bolo. O que aconteceu com as horas diárias? Ela vai ser duplicada. 3 vezes 2, 6. Então, para saber quantos bolos faz nesse tempo, basta dobrar também a quantidade de bolos. 6 vezes 2, 12. Logo, em 6 horas será feito 12 bolos. Letra B. Qual o número de horas diárias utilizadas para preparar 24 bolos? Explique como chegou a essa resposta. Bom, lembrando, em 3 horas diárias, a produção é de 6 bolos. Para produzir 24 bolos, quantas horas é necessário? Então, se eu quero produzir mais bolos, se eu aumentar a quantidade de bolos, eu vou ter que aumentar o tempo de trabalho. Logo, as grandezas são diretamente proporcionais. Eu tinha 6. Para chegar em 24, eu vou multiplicar essa quantia de bolo por 4. Logo, o tempo também para a confecção eu vou multiplicar por 4. 6 vezes 4, 24. 3 vezes 4, 12. Então, para a confecção de 24 bolos, será necessário 12 horas de serviço. Nunca deixe nada em branco. Aquele que tentou e não conseguiu é superior àquele que não tentou. O sucesso nasce do querer,
da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Estudante, deixe o passado e viva o presente. Absorve o conhecimento de seus mestres, pois através deles construirá o seu futuro.